Olá, sejam todos muito bem-vindos ao AGE Conecta, que é o programa de televisão do empreendedor da AGE, Associação dos Jovens Empresários de Balneário Camboriú. Aqui quem fala, Paola Araújo, presidente da associação, e ao meu lado, essa maravilhosa, né, amiga? Te Ai, apresente para o amiga, povo. que satisfação em estar fazendo mais um AGE Conecta aqui junto com a Paola. Meu nome é Alice Pires, meu Instagram é Alice Pires SF e é um grande prazer estar conectando com mais alguns empresários incríveis aqui em Balneário. Hoje o nosso convidado muito especial é um novo associado da Olha AGE, que só. é um nosso orgulho, né? Eu já tô de olho nele para trazer ele mais pra perto da gente na AGE. Quando a gente fala sobre arquitetura, Uhum. nem tudo é arquitetura, né? Com certeza. Mas quase tudo é, afinal Uhum. de contas. Vamos apresentar Alec Guedes. Se apresenta para nós, seja muito bem-vindo ao nosso programa de televisão. Uma salva de palmas. Boa tarde, Paola. Boa tarde, Alice. Boa tarde a todos. Meu nome é Alec Guedes, sou arquiteto e urbanista. Vou te parafrasear. Nem tudo é arquitetura, mas há arquitetura em tudo. Isso. Então, em tudo na nossa volta tem arquitetura. Às vezes a gente acha que não tem, mas na verdade tem. Tudo faz parte da arquitetura. O nosso ambiente, a nossa vivência, a forma como a gente está no ambiente, tudo é impactado por conta da arquitetura. Incrível. Exatamente. Eu vejo o Alec aqui e eu vejo um rapaz muito novo. E desculpa a pergunta indiscreta, mas quantos anos tu tens? Eu tenho 26. Oh, Oh, um um bebê! Um bebezinho. bebê! Alec, como é que assim, tu já tá formado em arquitetura? Conta pra nós, com quantos anos tu te formou? Já faz 2 anos que eu sou formado. Estou concluindo uma pós-graduação em arquitetura e design de interiores com foco no mercado de luxo. Tenho meu escritório já há 2 anos, assim que eu me formei, eu já abri o escritório, mas eu trabalho com arquitetura já há 7 anos. Olha. Então já temos um caminho bem longo aí. Então, mas faz 2 anos que eu tenho um escritório próprio, que estamos atuando em Balneário, Itajaí, Floripa. O meu escritório ele fica em Itajaí, mas nós atendemos todas as cidades do entorno. E como foi para você abrir essa empresa, né, se tornar um empresário? Antes tu trabalhava o quê? Em outro lugar de arquitetura, certo? Como foi esse passo em empreender? Isso, eu sempre trabalhei em vários escritórios. Durante toda a faculdade, eu nunca quis ficar num escritório só. Eu gostei de fazer muitos estágios, porque eu queria entender qual área da arquitetura de fato eu gostava. Porque quando a gente fala de arquitetura, é um leque muito amplo. A gente pode trabalhar com arquitetônico, interiores, projetos náuticos, que inclusive é uma das vertentes do escritório, projetos de edifício, residenciais. Então eu quis passar por diversas áreas para conseguir entender o que eu queria. Daí eu passei por elas, entendi o que eu gosto, o que eu não gosto tanto, e sempre foi um desejo empreender. A minha mãe é empreendedora, então eu venho já de uma família de empreendedores. Ancestralidade. Tá no sangue, tá no sangue. Então sempre foi um desejo empreender. Aí quando eu me formei, eu falei, tá, então vamos lá. E daí eu abri o escritório. Ai, muito legal. Eu recebi referências do Alec, né, para ele tanto ser associado como também como arquiteto, porque ele é bem Sim. conhecido aqui na região. Inclusive, quem não conhece o Alec pode seguir ele nas redes sociais. Como é que é a tua rede social? É Alec Guedes, né? Isso, tem o meu do escritório, é Alec Arquitetura, e o pessoal é aliguedes.arc. Isso aí, Maravilhoso. porque, gente, ó, super recomendado pela AGE como profissional, como pessoa também. Ele é muito esforçado, muito querido. Sim. E, Alec, hoje, assim, qual que é o cliente, que tipo de cliente pode te contratar? Que tipo de projeto que tu faz? Qual aquilo que move teu coração, que aquece teu coração, que te preenche? Bom, eu atendo hoje projetos arquitetônicos, projetos de interiores e projetos náuticos também. Hoje, o cliente que precisar dos nossos serviços, a gente está oferecendo, nós estamos aqui para trabalhar. Eu trabalho com uma vertente da arquitetura que é uma arquitetura humanizada. Então, Que legal. um lema do escritório é arquitetura com alma e propósito. Então, eu gosto de ler o cliente, entender o que o cliente precisa, o que ele necessita e transformo isso em arquitetura, transformo isso no espaço construído. Então, um cliente que tem esse desejo de fazer esse investimento, de ter um espaço acolhedor, seja de trabalho, seja para moradia, ou até mesmo clientes investidores que compram lotes, empreendimentos que querem reformar e fazer a revenda, nós também trabalhamos. Então, eu gosto de fazer uma arquitetura humanizada.
Eu sempre digo que a arquitetura, no meu escritório, nós fazemos projetos, são pessoas que fazem projetos para pessoas. Então a gente lê o que o cliente precisa ou o que ele quer atingir e a gente transforma isso em realidade. Nossa, isso é muito legal, porque normalmente, não só na arquitetura, mas outras áreas também, às vezes até quando a gente chega numa loja, as pessoas tentam empurrar, às vezes, o que elas acham, sabe? E a gente muitas vezes não consegue. Eu consigo, eu tenho uma personalidade bem forte, né? Mas Sim, tem com gente certeza. que volta pra casa, às vezes, sem o que quer. Exatamente. E poder saber que tem um arquiteto de confiança, que gosta de entender o que o cliente quer, né? Isso é diferenciado. E como que funciona esse processo, né? Então, para te entender essa alma desse cliente, como que tu faz? Eu gosto muito de ler o cliente. Bom, tu sabes, né? Alice? Tu lê as pessoas, eu também gosto de ler as pessoas. Então, quando o cliente chega pra mim, primeiro tem uma primeira conversa com ele, ou com ela, ou com um casal, enfim, e eu entendo o que a pessoa quer. Porque nem sempre o que a pessoa quer é o que ela de fato precisa. Também tem essa grande questão. Então, às vezes, vem clientes querendo fazer X coisa, mas no discurso deles eu entendo que, na verdade, eles precisam de X e Y. Então, eu leio eles e vejo, tá, é isso que vocês precisam? Quanto que vocês estão dispostos a investir? O que a gente consegue fazer dentro disso? Porque hoje eu consigo fazer projetos de 100 mil para projetos onde o céu é o limite. Então, eu também preciso entender isso. Quanto que o cliente quer fazer esse investimento? Sim. E a partir disso, eu vou fazendo o projeto. A gente tem um briefing bem detalhado que a gente vai fazendo com o cliente. Mas também é uma forma de fazer esse briefing diferenciada. Não é aquelas perguntas que tu vai me responder. Ai, quantas pessoas tem na casa? O que gosta, o que não gosta? Não, vai ser uma conversa, vai ser um café. Vou sentar, tomar um café contigo e tu vai me contar a rotina. Por exemplo, Paola, que horário que tu acorda? O Vini, teu esposo, que horário ele acorda? Vocês se arrumam no mesmo horário ou não? Se vocês se arrumam no mesmo horário, será que para fazer o closet ou guarda-roupa, a porta de correr é o ideal? Porque, em tese, cada um tem um lado do guarda-roupa. Então, quando um abrir, o outro não consegue acessar a roupa. Tudo isso a gente vai entendendo e adaptando para a necessidade do cliente. Nossa, incrível, amei. Muito já bom. quero fazer meu projeto. Muito bom. Legal. Lá em casa eu acordo depois com o café da manhã pronto e as roupas dele ficam no outro quarto, porque eu uso todos os roupeiros. Também tem dessa, mas a gente também, por exemplo, tu fica com o guarda-roupa inteiro ali do quarto, mas tu tem vestidos, sapatos, calças, algumas peças não podem amassar, então a gente tem que ter um espaçamento específico. Sim. Então é muito adaptado para o cliente. É verdade. Eu acho incrível o quanto a arquitetura tem essa alma mesmo, né, de arte. E o quanto ela está conectada com a personalidade, enfim, até tem a neuroarquitetura agora, enfim, tem muitas vertentes dentro da arquitetura, né? Como que tu vê isso, Ali, que hoje dentro do teu trabalho? Então, hoje tu mencionou sobre neuroarquitetura. No meu TCC da faculdade, eu usei a neuroarquitetura. Eu fiz um centro de cuidados paliativos para pacientes com câncer. Olha só. Então, eu usei toda a arquitetura e tudo que ela proporciona para as pessoas para a gente ter um resultado específico no tratamento desses pacientes. Te explicando um pouquinho mais, já respondendo a tua pergunta. Falando de pacientes paliativos, né? São pacientes que eles são diagnosticados com uma doença em que eles sabem que não tem cura. Não tem cura. Então, eu usei a arquitetura para dar um fim de vida para eles mais digno. Então, a neuroarquitetura em si, a gente consegue entender como que a pessoa vai se comportar no espaço. Então, se eu usar uma cor específica, se eu usar um tipo de tecido específico, se eu trouxer um pouco da natureza para dentro do espaço, tudo isso vai gerar uma sensação, vai mexer com a parte hormonal, mexer com o sistema nervoso da pessoa, e a gente consegue criar ir ajustando isso para o espaço. Sim. Posso aproveitar e fazer uma consultoria, assim? O que eu preciso lá em casa? Não, eu tô montando um escritório e eu queria fazer os móveis em preto. Aí depois agora da nossa conversa, eu fiquei pensando da energia, essas coisas. Vai ficar atrás de mim, eu vou ficar de frente para a porta de vidro, né? Mas o que eu queria trazer? A sofisticação, a seriedade da advocacia e não sei, uma parte mais moderna, uma coisa... Porque eu sou muito alegre. Aí eu queria trazer um pouco, deixar um pouquinho o ambiente um pouquinho mais formal, de repente. O que tu acha sobre isso? De repente é o problema das pessoas que estão nos assistindo. Então, já nos comenta. Tem várias questões, porque ali tu vai fazer um escritório em que tu vai estar a maior parte do tempo, mas tu vai atender outras pessoas ali também. Então, quando a gente trabalha com, por exemplo, tu queres fazer com MDF preto, né? Tende a ficar um ambiente mais escuro, porque é preto.
Então, mas tem a questão também que tu é uma pessoa muito solar. Quando a gente conversa contigo, a gente sente tua alegria. Tu chega no espaço, tu querendo ou não, tu ilumina o espaço. Então, assim, vai muito de ti como tu vai conduzir o teu atendimento ali. Então, provavelmente as pessoas não vão sentir esse ambiente mais, digamos, mais escuro. Mas também tem uma questão, a gente conversando, tu falou que tu queres colocar algumas coisas amadeiradas. Aham. O amadeirado, ele já traz um quentinho pro espaço, já é mais acolhedor. Então, dependendo da forma como tu faça esse projeto em si, pode ficar muito interessante. E tu queres usar também o LED. Sim. O LED vai trazer, então, vai ter o preto, mas vai ter o LED iluminando com a madeira. Então, Vai o ter LED doguinho, no teto que desce também. isso, o doguinho vai estar junto, com certeza. Ah, o Sim, LED já dá uma vai. alegria pro ambiente, Né, né? filho? Isso, então vai muito... Só não garanto que vai estar acordado. Mas só ele estar já é diferente. Então, pode dar muito certo, sim. Adorei, adorei. Ali, que agora trazendo mais para o empreendedorismo, assim. Porque na faculdade ninguém ensina a ser empreendedor, né? Não. Então a gente fica preso ali só realmente na arquitetura, naquilo que é mais da profissão mesmo. Como que foi esse processo para você aprender um pouco mais sobre empreender? Como que tá sendo, né? Porque 2 anos ainda tá sendo esse projeto de se ver empreendedor, de se ver dono dessa empresa. É bem desafiador, né? Empreender no Brasil é desafiador. Com certeza. Não só no Brasil, em qualquer lugar, né? Mas no Brasil em específico é mais desafiador. Só como eu te falei, eu venho de uma família já de empreendedores. Então, muita coisa eu aprendi com a minha mãe, mas outras coisas eu fui aprendendo na raça, fazendo, errando. Mas é muito desafiador. Mas a gente vai aprendendo. E também, como eu falei, eu passei por muitos escritórios. Então, alguns dos escritórios que eu passei, eu consegui ter um pouquinho da experiência, assim, os meus antigos chefes foram abrindo algumas coisas e a gente foi aprendendo. Aprendendo com erros das pessoas com que tu trabalhou, né? Sim, com a experiência mesmo, né? Exato. Mas a gente também busca ajuda de outras pessoas, outros empreendedores e que oferecem esse serviço. Inclusive na AGE nós temos a Kelly Lempick, que ela é de posicionamento de imagem. Sim. Ela é minha mentora, então ela me ajuda muito nisso. O pessoal da contabilidade também que vai ajudando, porque essa parte de contabilidade realmente é difícil. A gente também tem vários contadores na AGE. Exatamente. Então, Precisamos. então a gente vai fazendo, vai errando, vai aprendendo e assim vai indo. É na experiência, na raça Exato, mesmo, né? exato. Nada melhor do que a gente aprender realmente estando ali. Não adianta a gente fazer um curso, né? Claro, que ajuda, obviamente, mas nada ensina como a experiência mesmo, né? Tá ali no dia a dia. E também eu tenho um público de clientes bem interessante, porque hoje em dia eu atendo muito cliente investidor. Então eles também já têm uma pegada um pouco diferente. Então eu vou atendendo eles já vão falando algumas coisas, daí eu vou pegando para mim, vou adaptando muito pro meu escritório. Eu gosto de sair um pouco da caixa também, eu não fico olhando muito para outros escritórios de arquitetura. Eu vejo outras áreas que deram muito certo e que eu vou adaptar pro meu meio da arquitetura. Para que eu consiga, se deu certo com alguém, vai dar certo comigo também. Só precisa adaptar para isso. Sim. É assim que funcionam as coisas, né? A gente vai evoluindo uma ideia que já tem, adaptando conforme as características do cliente e as nossas, né? Também da entrega. Com certeza, porque o que é o novo, né? A gente pegar e misturar coisas, porque nada se inventa, tudo se reinventa. Sim. Então, é exatamente essa mistura e a gente colocar o nosso próprio gosto, o nosso próprio tempero, digamos assim como deve ser na arquitetura também, né? Isso, foi o que eu falei no começo, né? Quando eu fiz estágio, eu não sabia o que eu gostava, o que eu não gostava. E empreender é isso também. Sim. A gente vai entendendo o que a gente pode, o que a gente não pode, o que nos cabe, o que não nos cabe. Só que é tudo fazendo e errando e fazendo processo de novo. e... Ó, Alic, eu sei qual é o meu cliente ideal, assim, qual que eu busco, né? Qual que é o teu sonho, assim, de assinatura de um espaço, de algum lugar? Hoje. Hoje o meu escritório, a gente está preparando o escritório para atender clientes Sena Tower. Altíssimo padrão. Desculpa! A gente tem um associado que é o Brian, que a gente vai depois entrevistar ele, que ele é dono de imobiliário. Depois tu conversa com ele um pouquinho. Sim, vai sim. que né, ele já te indica para algum apartamento aí. Vamos lá, vamos ver, vamos tentar fechar um negócio aí. Mas o nosso cliente ideal é isso, é médio alto padrão. Mas como eu falei também no começo, nós atendemos os clientes que precisam de arquitetura. Então, um cliente que também não tem um recurso muito vasto, a gente vai sentar e vai fazer nem que seja uma consultoria. Porque também dá para fazer
E dá para atender, por exemplo, assim, um cliente que tem um bom gosto, mas ele não pode investir muito. Tem como tu acessar meios de tu fazer um projeto bonito, mas que não seja tão caro. Eu brinco porque eu fico cuidando muito no Instagram, né? Aqueles projetos que fazem. Aí usam papel, Sim. nananana, e eles ficam os ambientes bem bonitos. Não sei se são duradouros. E o que que tu acha sobre isso, assim? Se tem como fazer esses projetos mais acessíveis, caso a pessoa precise, não tem? Tem, a gente consegue. Hoje eu também tenho parceiros do escritório que tem um preço um pouco mais em conta, só que a gente tem que pensar muito que é um investimento. Mesmo que a gente vá reduzir custo, ainda assim é um investimento. Sim. Então, a gente precisa entender onde que a gente vai investir e quanto tempo que aquilo ali vai durar. Porque às vezes o barato sai caro. Sim, verdade. com certeza. Então, às vezes vale mais a gente dar um passo para trás, juntar um valor um pouco maior, ou fazer por etapas. Também tem clientes que fazem isso. A gente faz o projeto completo e ele não tem o recurso para fazer tudo. Então, a gente faz por etapa. Quando o cliente chega para mim e fala assim, Ali, que eu não vou executar tudo de uma vez, eu já entrego para ele um plano de ação. Ah, que legal. Então, Interessante. nós vamos começar por onde? Pelo quarto de vocês? A gente vai começar por aqui, depois a gente vai para lá, depois a gente vai para cá. Então, eu monto para eles um plano de ação para eles saberem aonde eles podem começar. E se começar pelo outro lado, eles já vão saber que alguma coisa vai acontecer na frente. Então, a gente estrutura bem Muito bom. para mostrar para o cliente. Eu acho Muito importante o legal. nosso público saber também que quando a gente está. Eu sempre penso em prol de negócios, né? Sim. Como a associação é para empreendedores, que quando a gente está construindo uma sala ou uma clínica, o que for de trabalho, qual o tipo de cliente que a gente quer receber naquele ambiente? Porque daqui a pouco eu quero receber um cliente high ticket, mas se eu tiver um ambiente, e vou falar não- um termo bem gaúcho agora, pão com banha, o cliente não vai se identificar contigo. Ele não vai querer ir numa sala feia, xoxa, manca. Exatamente. Ele vai querer um ambiente que ele goste, né? Porque se tu é o profissional de referência que ele vai contratar e tu não tem a imagem que ele quer receber, aí ele vai acabar contratando outra pessoa. Com certeza. Isso é posicionamento. De fato, é posicionamento. Hoje também, as pessoas que me procuram, elas já sabem a minha forma de projetar. Já sabem quais são os acabamentos que eu uso. Eu gosto de usar muito mobiliário assinado também. Então, normalmente vem clientes que já têm consciência de um investimento médio. Sim, Então, é muito realmente de posicionamento. muito É legal. que eu sou caro, diz ele. Desculpa, mas é que eu sou caro. Querido, se tu quiser contratar o barato, vai para outro lugar. Porque o Ali, que ó. Ele gosta do melhor, né? Ah, eu também acho certo, eu também gosto. Eu também gosto do melhor, vou dizer. O mais caro sempre é o melhor. E Ali, que conta pra gente, qual a importância que tu vê do networking dentro do teu negócio hoje? Olha, eu vou te dizer que mais ou menos 80% dos meus projetos são de Olha só. networking. Eu participo de bastante evento. Quem me acompanha no Instagram vê que eu realmente gosto e vejo muito resultado nisso. Sim. Esse foi um dos motivos de me associar à AGE, inclusive. E eu conheci a AGE por conta de um post que tu fez no Instagram. Sim. E e te conheci num evento de networking, que levou uma coisa a outra. Então, sempre gosto de ir, vejo que o networking ele é muito importante pelo menos para os meus projetos, né? Muito Com legal. certeza, 80% é bastante, né? É. Também estamos fazendo bastante o nosso trabalho. E eu achei legal que tu pontuou isso para os diretores, que são a nossa referência da associação, saberem o quanto é legal para eles fazerem parte da diretoria. Sim. Poderem ter essa autoridade num post, no palco, no evento, poder participar aqui do programa, porque eles são líderes, né, das pessoas. E aí vocês têm que guiar mesmo, tem que marcar café, tem que sugar eles, conversar com eles, para eles poderem guiar vocês para se conectar com pessoas que são do teu interesse. Sim. Exatamente, com certeza. E foi um convite, né? Eu te convidei para ir Sim. no último evento da AGE. Que bom que tu agora faz parte, porque a gente gosta de pessoas assim, né? Que realmente querem fazer acontecer, que realmente estão dispostos a isso. E imagina, 80% do teu negócio Imagina. hoje é do network, então Sim. você faz acontecer, né? Então isso é muito importante. E é importante aproveitar também o networking, porque tem muita gente que vai nos eventos, mas vai cheio de gente. E aí tu acaba que tu não foca em conhecer pessoas. Você não tem que ficar na mesma roda, você tem que diversificar.
Senta com o Ali, conversa com ele, senta com o outro, conversa. Porque a gente tem que se permitir, porque ir no evento não significa que você vai se conectar. Não. Você tem que aproveitar as oportunidades. Por exemplo, entrou para a associação, beleza, mandou mensagem pro pessoal do grupo, dizendo que é arquiteto, que não sei o quê, tem 150 associados no grupo. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades para ir fomentando o empreendedorismo e marcando café, porque assim a pessoa tem que confiar em ti para te contratar, assim como me confiar em mim e na Alice também, Com certeza. né? Porque principalmente você que mexe com as emoções, eu advogada defendendo o processo, então a gente tem que ser visto. Sim. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E agora trazendo um pouquinho pro meu lado, né? Como tu acha que o teu emocional conduz a tua empresa hoje, Alec? Olha, conduz muito, muito. Assim como a Paola, eu também sou uma pessoa muito alegre. Normalmente as pessoas sempre dizem assim, ali quando chega no espaço, tá todo mundo fica muito alegre, porque eu gosto de brincar com as pessoas. Quando eu vejo que a pessoa tá um pouquinho mais quieta, eu vou lá, converso. E eu acho que isso afeta muito no meu trabalho, porque eu vejo que nem todo dia a gente tá bem. É natural, certeza. somos seres humanos. Mas nos dias que eu não tô tão bem, eu vejo que eu não produzo tanto. E aí, quando eu vejo que eu já acordo no dia que não tá legal, eu já desmarco, se possível, a reunião, para também não afetar isso o meu cliente. Sim. Porque se eu não tô bem, eu não vou atender ele bem, e ele não vai receber bem, enfim, e vira uma bola de neve. Exato. Então eu gosto sempre de estar me analisando, vendo o que a gente precisa mudar, isso, porque é necessário. Porque você é a única pessoa que não vai sair da empresa, né? Sim. Demissão. Você não vai pedir demissão. Então, o quanto é importante que você esteja cuidando de você internamente, porque é um reflexo, né? A gente sabe que é um reflexo da empresa e às vezes as pessoas acham que não. Tem que continuar, tá tudo bem, vou continuar e tudo mais, e acabam ficando muito doentes. E aí, o que acaba acontecendo? A empresa não anda, obviamente, porque o dono não tá ali. Então, esse autocuidado contigo, com a tua energia, e eu achei muito interessante tu trazer que às vezes tu desmarca reuniões, né? Quando tu não tá bem, porque realmente, se você tiver marcado aquela reunião e você não estiver bem, aquela reunião não vai fechar, não vai acontecer da melhor forma possível. Então, muitas vezes é melhor você abrir mão naquele momento, entender que você está na abundância, você não precisa da escassez daquele momento, né? E que vai acontecer no momento certo, na hora certa, quando você estiver bem também para recepcionar esse cliente, né? Então, eu achei muito, muito legal a sua fala. Eu vejo muito também, porque hoje em dia a pessoa posta muitas coisas, né? Sim. Aconteceu recentemente. Eu fiz um projeto para uma cliente em que ela sempre posta bastante. E ela ficou uma semana sem postar. Eu achei estranho, porque ela posta todos os dias. Daí eu mandei mensagem para ela falou assim, Ali, que eu não tô bem. E era bem a semana de apresentação do projeto dela. Assim, eu não tô bem, eu tô doente, já fui pro hospital 2 vezes essa semana. Eu falei, tá, então assim, cliente, vamos deixar pra gente marcar na outra semana. Porque eu sabia, se eu apresentasse o projeto para ela naquela semana, não ia funcionar. Sim. Ela não ia gostar, ela não ia ter aquela empolgação. Daí eu deixei para apresentar na outra semana e fluiu. Funcionou. Eu gosto também de ver os meus clientes. Eu vejo que eles não estão muito legal, eu já consigo sentir na própria mensagem deles. Sim. Eles não estão muito legal, a gente joga para outra semana e a gente se adapta. Exato. Porque realmente essa parte do emocional afeta bastante. Maravilhoso. Amei. Hoje em dia, a gente tem muitas preocupações quanto empreendedor, né? Mas quando tu era bem novinho, tu estava entrando na faculdade, assim, tu tinha com certeza dúvidas, incertezas, todos nós temos até Com hoje, certeza. né? Se você tivesse sentado de frente pro Aleczinho e ele tivesse ali, novinho, entrando na faculdade, quais palavras tu gostaria que tivessem te dito para você enfrentar essa jornada da faculdade, começar a empreender, que com certeza te dariam força e ânimo para chegar onde tu chegou hoje e alcançar todos os outros degraus que a gente tem certeza que tu vai alcançar? Pergunta interessante, porque eu sou o tipo de arquiteto que eu não nasci com o sonho de ser arquiteto. A arquitetura nunca foi, não nasci, porque eu tenho colegas arquitetos que é deles, eles nasceram desde pequenos, queriam ser arquitetos. Eu não queria. Não, a arquitetura chegou para mim por acaso, na verdade. Antes de querer ser arquiteto, eu queria ser padre. Oi? Oi! Conta Pausa. mais. Dá close nele. Chocada. Sim. Gente, eu tô esse chocada boy também. gato desse jeito, Queria ser padre. padre. E agora, Brasil? Conta pra gente como é que funcionou isso Não. aí.
Corta a A gente tá entrevista, vou começar curiosa. de novo, que agora eu quero saber de sapatos. A gente ficou curiosa agora. Como é que você desistiu de ser padre? Gente? Eu morei 1 ano no seminário. Gente do céu, é sério? Sim, Capaz? sim. Durante toda a minha infância, eu sempre quis. Era um plano traçado. Queria ser padre. E eu morei 1 ano no seminário. Daí, durante 1 ano que eu fiquei lá, eu vi que realmente não. Querer e poder são coisas diferentes. E para te ser padre, tu precisa abdicar de muitas coisas. Que não eram coisas que para mim eram negociáveis. Então, para ser um bom profissional, porque padre é um profissional, eu falei, não, isso não é para mim. Não é a minha vocação. Daí eu saí do seminário, voltei para minha casa. Eu fui pro seminário com 14 anos. E voltei para... Gente, no auge dos hormônios, Dos hormônios. ali bombando. Sim. Voltei para casa, fui com Ah, 14 e então vai ter que te voltei... imaginar mais velho, porque senão tu vai estar falando com o padre. É. Não, mas calma. Aí tu vai ter que, como é que é, confessar. Por Calma que a favor. gente chega lá, chega na tua pergunta. Daí eu voltei para casa, concluí o ensino médio e entrei na faculdade. Só que quando eu entrei na faculdade, na verdade eu comecei a arquitetura porque eu não sabia o que fazer. E minha mãe sempre viu em mim essa Sabia. linha de decoração, de projeto. Porque a minha mãe, ela tem um ateliê de costura, ela é estilista. Então também ela tem essa veia mais artística, né? Então ela viu em mim, ela disse assim, filha, por que tu não faz arquitetura? Eu, tá. Peguei e fui. Então, vamos experienciar. Gostei. Do padre ao arquiteto, tem que lançar um livro. Olha, é um bom título. É um bom título. É um bom título. Do padre ao arquiteto. Daí eu entrei na faculdade. Quando entrei na faculdade, eu não sabia diferenciar um pilar de uma viga. Não sabia nada. Enquanto os meus tem colegas que eles sabiam tudo. Eu não sabia nada, então fui tudo estudando. Agora, respondendo a tua pergunta, eu lembro do primeiro dia da faculdade. Os professores falaram, eu sentei assim, eu lembro do professor até hoje, Evaristo. Ele falando de arquitetura, eu olhei assim e pensei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E eu voltei pra casa e falei pra minha mãe, assim, mãe, eu acho que não vai rolar. Acho que não tem Daí nada a ela ver. assim, Ali, que é o primeiro dia. Não dá pra te dizer isso. Faz 1 ano. Fiz 1 ano, daí depois de 1 ano eu falei, acho que talvez, mas não sei. Daí ela assim, faz mais 1 ano. A gente ficou assim, né, até o 3º ano da faculdade. Daí foi quando eu olhei e falei assim, não, realmente é isso. Mãe é mãe, né, gente? Mãe. Uhum. Mas se eu tivesse que falar alguma coisa pro Ali, que ali do começo da faculdade, não desista, persista, porque vai dar certo. E eu tenho uma intuição muito boa também. Quando eu vi que realmente eu gostava da arquitetura, eu sabia que eu iria conseguir concluir, que eu daria certo no escritório. E assim foi. E hoje tá Não desisti. apaixonado pela Sim. arquitetura. Olha só. Hoje eu vivo arquitetura todos os dias, o tempo todo. O quanto é importante, né, a gente se abrir pro novo, Sim. para aquilo que a gente nem imagina que poderia ser o nosso Exatamente. caminho, ir lá experienciar e se jogar mesmo, Uhum. né? Muito Sim. legal. Chocada. Chocada também, amiga. Sabe o que eu vou compartilhar contigo? Eu fiz creche de freira, né? Olha E aí eu só. estudava no semi-internato. Era manhã e tarde e eu dormia em casa. E aí eu saía do colégio, quando eu saí do colégio, eu ia lá pra creche ajudar a cuidar das crianças com as freiras. Olha só. E aí até os 10 anos eu queria ser freira. Olha Aí só. depois me mudei pra Porto Alegre e Acabou. desandou. Acabou a vontade de ser Aí freira. sofri um bullying do colégio e depois passou já. A camiseta do Piu Piu vai pra praia, que o Piu Piu vai pra serra. Depois se renovou, né, Que amiga? doideira, gente. É isso, é isso. Nossa, foi um prazerzaço te conhecer cada vez mais. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo vai adorar a tua história, vai querer te adicionar no Instagram, vai querer... Repete para nós, por favor, o teu Instagram. É Ali que Arquitetura. Eu te agradeço por que estar agradeço. aqui com a gente, compartilhando. Obrigada, Alice, por Eu que nos agradeço. acompanhar nesse programa. E dá tua palavra final pro pessoal. Primeiramente, agradeço vocês pela oportunidade, agradeço a AGE também pela oportunidade. E fico à disposição de todos vocês, o que precisarem, tomar um café, pra gente falar um pouquinho de arquitetura, fazer um orçamento, por que não? Uma consultoria, enfim, a gente tá aqui à disposição para o que vocês precisarem. Incrível. Parabéns. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua coragem, um homem tão jovem aí, empreendendo, tendo muito sucesso e sendo referência na arquitetura aqui. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada, gente. Mais um final de episódio do AGE Conecta. Siga a página da AGE, aje.bc.
entra no Instagram, olha o nosso canal do YouTube, curte os nossos vídeos, encaminha os vídeos pra galera, que vocês têm que estar por dentro dos nossos eventos. A gente tem um calendário de eventos do ano inteiro e vai ser muito legal ter vocês, assim como o Alic, fazendo parte da nossa associação. Exatamente. E se você também quiser fazer parte aqui, né, da TV, ser o nosso próximo entrevistado, vem falar com a gente, vem conversar, vem saber como que você pode fazer parte aqui também, se posicionar na TV, né, vir aqui ter essa conversa gostosa. Se você é empreendedor ou empreendedora, vai ser um prazer te entrevistar por aqui. Muito obrigada, gente. Até mais.